Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 16 de maio. O Bovespa apresentou aqui uma leve alta de 0,32%, praticamente uma estabilidade, mas o fato é que o Ibov teve um pregão que começou de uma maneira mais forte para baixo, vindo se aproximar da mínima do pregão anterior, mas sem perder a mínima desse pregão anterior, reverteu para cima, ou seja, terminou o pregão revertendo para cima, fechando ainda em alta e apontando aqui para resistência na faixa dos 69 mil pontos, a 69.500 pontos. Então essa é a zona de resistência para o Ibovespa, que é a chegada aqui nesse nível com esse movimento mais prolongado para cima. A gente está vendo aqui a sexta alta consecutiva do Ibovespa, movimento mais prolongado para cima, tende a trazer pressão vendedora aí nos próximos pregões, a ficar atento aqui nessa região de resistência. Para gerar alguma sinalização de baixa, para ter algum movimento de baixa aqui no gráfico diário, uma correção, primeiro teria que perder a mínima do pregão de hoje, 68.124 pontos. Nos futuros, cheguei a fazer duas recomendações aqui no mini índice, no gráfico de 10 minutos, a gente pode observar, vou até falar aqui do G60. No G60 a gente tinha o mini índice dentro de uma linha de tendência de alta aqui secundária, no G60 a gente pode observar que ligando uma linha também, uma linha diagonal aqui nos topos, a gente pode observar que tinha uma formação semelhante a de uma cunha, um padrão aí de provável reversão de tendência, de uma tendência de alta para uma tendência de baixa. Vai lá em cima, fecha aqui abaixo na primeira hora de pregão e já vem forte para baixo, ou seja, um único movimento de baixa no gráfico de 10 minutos. A partir desse momento que perdeu fundos anteriores no G10, gera ali a perda de uma linha de tendência de alta, gera uma chance de se ter um movimento para baixo aqui maior no G60, ou seja, faria até sentido pelo gráfico diário ter algum tipo de correção. Eu fiquei atento nesse movimento de correção aqui no gráfico de 10 minutos, na expectativa de pegar um movimento mais interessante em termos de relação risco-ganho aqui para baixo. No primeiro ponto aqui eu optei por não fazer essa entrada, visto que a correção na minha avaliação estava muito curta ainda, mas a partir desse momento aqui para mim ficou um pouco mais interessante para fazer a primeira entrada. Recomendei venda aqui na perda dessa mínima, observe que não fecha abaixo, já fecha lá em cima, o stop estava aqui na superação da máxima desse candle. Depois desse candle que vem aqui para baixo novamente, bate justamente no ponto que foi na perda da mínima dos 820, que era o ponto de entrada, ele não vem para baixo, reposiciona o stop aqui na superação da máxima desse candle. Esse stop então é acionado, gerando aqui uma perda de 0,11% na operação, no capital total uma redução de 0,13%. Depois disso, eu recomendei novamente venda quando entrou nessa região aqui de fundo anterior e juntando aqui com a região até de topo anterior, essa região aqui de topo anterior junto com essa região de fundo anterior. Então nessa região eu optei por fazer uma nova tentativa de venda, até olhando para o G60, na expectativa de poder ter alguma movimentação para baixo. Você faz dois candles para baixo, faz ali dois candles muito fracos para cima, ou seja, até no tempo estava interessante em relação a essa correção aqui desse movimento inteiro de baixo. Recomendei essa venda, fechou aqui abaixo, gerou a venda, fechou aqui abaixo, mas logo no candle seguinte já reverte completamente para cima, acionando aí minha saída com a perda de 0,1%. Ambas as operações foram com stops mais curtos em termos até de número de pontos e a perda no final das contas foi de 0,12% do capital total. Mais curto porque os candles eram candles mais curtos em termos de pontos nessas operações. Depois disso não encaixei mais uma entrada para o mini índice. Olhando para o G60, observe que reverteu para cima aquela perda de linha de tendência e volta aqui, está batendo justamente nela. Então seria um ponto importante aqui para buscar venda. Teria que, no meu modo de ver, gerar algum candle mais forte aqui para baixo no início do próximo pregão, apoiando a busca de topo ali no gráfico de menor periodicidade a favor de um movimento de baixa, de um topo descendente no gráfico de 60 minutos e no gráfico de menor periodicidade no mini índice. Para compra, se abrir caindo e ficar aqui travado em cima dessa região em torno de 69.200, gerando sinalização para cima, seria uma das alternativas de entrada. Ou mesmo, se abre subindo, rompe aqui essa máxima e passa a gerar também fundo ascendente no gráfico de menor periodicidade, eu ficaria mais atento para a ponta compradora. No mini dólar, não cheguei a fazer recomendação, o mini dólar abriu com gap de baixo, fez uma primeira hora de pregão interessante para baixo, na expectativa de se buscar uma operação de venda, não encaixou venda para mim. Depois a gente pode observar que fica bem travado depois da primeira hora de pregão, na sequência fica sem tendência no gráfico de menor periodicidade e não encaixou mais entrada para mim, seja na ponta vendedora ou mesmo na ponta compradora. Para compra, a partir do próximo pregão seria interessante, considerando que a tendência já está bem prolongada para baixo, ainda a tendência é de baixo, seria interessante fundo ascendente, ou seja, abre subindo e passa a gerar fundo no gráfico de menor periodicidade acima dos 312. Seria mais interessante
no meu modo de ver, principalmente se abre subindo e já rompe a máxima do pregão de hoje, que foi de 3.119. Por outro lado, se a gente observar que o G60, a tendência ainda é de baixo, gera um movimento fraco para cima, se proporcionar alguma sinalização para baixo no próximo pregão, meu interesse maior ainda seria a favor da tendência ou buscar a operação na ponta vendedora através de um gráfico de menor periodicidade. Na PTR4, lembrando, se essa videoanálise está sendo útil para você de alguma forma, por gentileza, dê um like nela, um joinha no YouTube. Desde já, agradeço aí sua valiosa audiência. A Petro terminou estável, mais 0,13%. Uma sinalização de primeiro testa um gap ali em termos de suporte, 15,58, e se sustenta aqui nesse ponto, nessa região, ou seja, acima dos 15,58, se sustenta em fechamento, não fecha abaixo desse patamar, não confirma aqui uma formação de topo um pouco mais relevante no gráfico diário. A perda da mínima de hoje, 15,52, é que aumenta a chance de se ter um movimento de correção, onde o principal nível de suporte, destacado na última videoanálise, fica na faixa dos 15,16 a R$15 em um primeiro momento. A Petro, se conseguir superar a máxima de hoje, 15,78, ela vai dar um primeiro sinal para a continuidade do seu movimento de subida, onde o principal nível de resistência fica na faixa dos R$16 número redondo, até R$16 a R$16,10 e depois R$16,23. Vale 5. Vale 5 confirmou no pregão de hoje um pivô de alta, lembrando que ela fez algo parecido aqui para trás, fez aqui um pivô de alta no sentido de, só que esse mais relevante em relação a esse aqui, que ele não consegue fechar acima, mas eu estou falando pivô de alta em relação a estar dentro de um movimento de baixa, mas esse é mais interessante porque é um candle forte que confirma um fundo no gráfico diário e consegue fechar acima do topo anterior. A superação da máxima desse candle aumenta a chance desse movimento de subida se prolongar aqui mais para cima. Eu fico mais interessado em ponta compradora nesse ativo após gerar aí fundo ascendente já com a sinalização de movimento de alta no gráfico semanal. É o que mais me chama a atenção, fundo ascendente pelo gráfico diário em cima da Vale 5 em termos de swing trade. O cenário atual fica mais para se buscar compra pelo gráfico 60 minutos através de um fundo ascendente para quem opera um prazo menor e operações mais rápidas. Rente 3, recomendei compra no pregão de hoje se superasse os 48,14. Isso foi mais para o final do pregão, depois de uma forte recuperação desse ativo. Se superar a máxima do pregão de hoje, 48,04, fica interessante ainda para buscar essa entrada, trabalhando com stop aqui nessa região dos 46,92 ou um pouco abaixo desse patamar. Então, a partir do próximo pregão, lembrando os valores que eu passei hoje na recomendação, para quem está acompanhando aí o canal da Invest Pro, fica cancelado e para o próximo pregão passarei novos dados para essa entrada. STC3, ativo também tendência de alta, recomendei compra se superasse os R$18,60, passou o dia inteiro sem conseguir fazer isso e fechou aqui na máxima do dia em 18,57. Então é um dos ativos que traz essa possibilidade de se buscar a compra, seja na superação desses 18,57 ou mesmo 18,60 a partir do próximo pregão. A Estácio. A CROT 3 está até fazendo algo parecido no sentido de poder gerar algo mais para cima, lembrando que o CROT 3 do mesmo setor da STC3. TIM-P3, temos aqui um ativo que faz aqui uma sinalização de topo descendente, mas não anda para baixo. O gráfico semanal vai dando indício que pode até buscar algo mais aqui para cima, ou seja, fazendo uma correção desse forte movimento de subida, um movimento mais travado aqui. E dentro desse movimento mais travado, ou seja, uma correção mais ascendente, traz a chance de gerar nova movimentação para cima. E uma possibilidade de arriscar uma entrada seria no rompimento da máxima do pregão de hoje, ou mesmo aqui desses R$10,38. Lembrando, a máxima de hoje aqui R$10,37, estão bem em cima. Pode-se buscar uma compra aí na faixa dos R$10,39, na expectativa de retomada de tendência de alta, de um pivô de alta aqui no gráfico diário em cima de TIM-P3. Então é isso, amigos. Um grande abraço, um bom descanso e até o próximo pregão.